Ei, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos terminar o livro de Êxodo. Nós estamos lendo a Bíblia toda. Para quem não me conhece, meu nome é Dalva. Hoje é 27 de fevereiro de 2022. Vamos ler o capítulo 38 de Êxodo. O altar dos holocaustos. Fez um altar de madeira de acácia para os holocaustos, com 1,35 m de altura, era quadrado, com 2,25 m de cada lado. E fez uma ponta em forma de chifre em cada um dos 4 cantos, formando uma só peça com o altar, o qual revestiu de bronze. De bronze fez todos os seus utensílios, os recipientes para recolher cinzas, as pás, as bacias de aspersão, os garfos para a carne e os braseiros. Fez uma grelha de bronze para o altar em forma de rede, abaixo da sua beirada, à meia altura do altar. Fundiu 4 argolas de bronze para sustentar as varas nos 4 cantos da grelha de bronze. Fez as varas de madeira de acácia, revestiu-as de bronze e colocou-as nas argolas nos 2 lados do altar para que o pudessem carregar. O altar era oco, feito de tábuas. Fez a bacia de bronze e a sua base com os espelhos das mulheres que serviam à entrada da tenda do encontro. O pátio. Fez também o pátio. O lado sul tinha 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado, com 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. O lado norte também tinha 45 metros de comprimento, com 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. O lado ocidental, com suas cortinas externas, tinha 22 metros e meio de largura, com 10 colunas e 10 bases. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. O lado oriental, que dá para o nascente, também tinha 22 metros e meio de largura. Havia cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento nos lados da entrada, com 3 colunas e 3 bases, e cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento no outro lado da entrada do pátio, também com 3 colunas e 3 bases. Todas as cortinas ao redor do pátio eram feitas de linho fino trançado. As bases das colunas eram de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. E o topo das colunas também eram revestidos de prata, de modo que todas as colunas do pátio tinham ligaduras de prata. Na entrada do pátio havia uma cortina de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador. Tinha 9 metros de comprimento e, à semelhança das cortinas do pátio, tinha 2 metros e 25 centímetros de altura, com 4 colunas e 4 bases de bronze. Seus ganchos e ligaduras eram de prata e o topo das colunas também era revestido de prata. Todas as estacas da tenda do tabernáculo e do pátio que eu rodeava eram de bronze. O material para a construção do tabernáculo. Esta é a relação do material usado para o tabernáculo da aliança, registrada por ordem de Moisés pelos levitas, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Com ele estava Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, artesão e projetista, e também bordador em linho fino e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. O peso total do ouro recebido na oferta movida e utilizado para a obra do santuário
foi de 1 tonelada, com base no peso padrão do santuário. O peso da prata recebida dos que foram contados no recenseamento da comunidade foi superior a 3,5 toneladas, com base no peso padrão do santuário. 6 gramas para cada um dos recenseados, isto é, para 603.550 homens de 20 anos de idade para cima. As 3,5 toneladas de prata foram usadas para fundir as bases do santuário e do véu. 100 bases feitas das 3,5 toneladas, 35 quilos para cada base. 20 quilos e 300 gramas foram usados para fazer os ganchos para as colunas, para revestir a parte superior das colunas e para fazer as suas ligaduras. O peso do bronze da oferta movida foi de 2,5 toneladas e meia. Ponto, né? O peso do bronze da oferta movida foi de 2,5 toneladas. Ele o utilizou para fazer as bases da entrada da tenda do encontro, o altar de bronze, a sua grelha e todos os seus utensílios, as bases do pátio ao redor e da sua entrada, e todas as estacas do tabernáculo e do pátio em derredor. Capítulo 39 de Êxodo. As vestes sacerdotais. Com fios de tecido azul, roxo e vermelho, fizeram as vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo. Também fizeram as vestes sagradas de Arão, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O colete sacerdotal. Fizeram o colete sacerdotal de linho fino trançado e de fios de ouro e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho. E bateram o ouro em finas placas, das quais cortaram fios de ouro para serem bordados no linho fino com os fios de tecido azul, roxo e vermelho, trabalho artesanal. Fizeram as ombreiras para o colete sacerdotal, atadas às suas 2 extremidades, para que pudessem ser amarradas. O cinturão e o colete por ele preso foram feitos da mesma peça. O cinturão também foi feito de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Prenderam as pedras de ônix em filigranas de ouro e nelas gravaram os nomes dos filhos de Israel, como um lapidador grava um selo. Então as costuraram nas ombreiras do colete sacerdotal, como pedras memoriais para os filhos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O peitoral. Fizeram o peitoral, trabalho artesanal, como colete sacerdotal, de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Era quadrado com 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura e dobrado em 2. Em seguida fixaram nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira havia um rubi, um topázio e um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe, todas fixadas em filigranas de ouro. Havia 12 pedras, uma para cada nome dos filhos de Israel, cada uma gravada, como um lapidador grava um selo, com o nome de uma das 12 tribos. Para o peitoral fizeram correntes trançadas de ouro puro, como cordas. De ouro fizeram 2 filigranas e 2 argolas, as quais prenderam às 2 extremidades do peitoral. Prenderam as 2 correntes de ouro às 2 argolas nas extremidades do peitoral e as outras extremidades das correntes às 2 filigranas
unindo-as às peças das ombreiras do colete sacerdotal na parte da frente. Fizeram outras 2 argolas de ouro e as prenderam às 2 extremidades do peitoral na borda interna, próximo ao colete sacerdotal. Depois fizeram mais 2 argolas de ouro e as prenderam na parte inferior das ombreiras, na frente do colete sacerdotal, próximas da costura, logo acima do cinturão do colete sacerdotal. Amarraram as argolas do peitoral às argolas do colete com um cordão azul, ligando-o ao cinturão para que o peitoral não se separasse do colete sacerdotal, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Outras vestes sacerdotais. Fizeram o manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul, obra de tecelão, com uma abertura no centro. Ao redor dessa abertura havia uma dobra tecida como uma gola, para que não se rasgasse. Fizeram romãs de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho em volta da borda do manto. Fizeram ainda pequenos sinos de ouro puro, atando-os em volta da borda entre as romãs. Os sinos e as romãs se alternavam por toda a borda do manto. Tudo feito para ser usado ao se ministrar, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Para Arão e seus filhos fizeram de linho fino as túnicas, obra de tecelão, o turbante, os gorros e os calções de linho fino trançado. O cinturão também era de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram de ouro puro o diadema sagrado e gravaram nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor. Depois usaram um cordão azul para prendê-lo na parte de cima do turbante, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. A condução do trabalho. Assim foi encerrada toda a obra do tabernáculo, a tenda do encontro. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Vamos virar a folha. Então trouxeram o tabernáculo a Moisés, a tenda e todos os seus utensílios, os ganchos, as molduras, os travessões, as colunas e as bases, a cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, a cobertura de couro e o véu protetor, a arca da aliança com as suas varas e a tampa, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da presença, o candelabro de ouro puro com a sua fileira de lâmpadas e todos os seus utensílios e o óleo para iluminação, o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático e a cortina de entrada para a tenda, o altar de bronze com a sua grelha, as suas varas e todos os seus utensílios, a bacia e a sua base, as cortinas externas do pátio com as suas colunas e base e a cortina para a entrada do pátio, cordas e estacas da tenda do pátio, todos os utensílios para o tabernáculo, a tenda do encontro e as vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo, tanto as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, como as vestes de seus filhos, para quando servissem como sacerdotes. Os israelitas fizeram todo o trabalho conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés inspecionou a obra e viu que tinha feito tudo como o Senhor tinha ordenado. Então Moisés os abençoou. Eu achei estranho esse negócio aqui atrás. Asa. Querem voltar lá para ver? É asa. Deixa eu olhar na Bíblia aqui para achar mais depressa. Asa. Aqui, ó. Asa, cordas. Não entendi isso, não. Deve ser as cordas. Porque
a Bíblia escrita, né? A tradução, as pessoas acabam errando, né? Eu acho que o ser humano erra. Eu acho que era as cordas. As cordas e estacas da tenda do pátio. Então tá, vamos para frente. Capítulo 40 de Êxodo. O tabernáculo é armado. Disse o Senhor a Moisés: arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. Coloque nele a arca da aliança e proteja-a com o véu. Traga a mesa e arrume sobre ela. Traga a mesa e arrume sobre ela tudo que lhe pertence. Depois traga o candelabro e coloque as suas lâmpadas. Põe o altar de ouro para o incenso. Diante da arca da aliança e coloque a cortina à entrada do tabernáculo. Coloque o altar dos holocaustos em frente da entrada do tabernáculo, da tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha-a de água. Arme ao seu redor o pátio e coloque a cortina na entrada do pátio. Unja com o óleo da unção o tabernáculo e tudo o que nele há. Consagre-o, e com ele tudo o que lhe pertence, e ele será sagrado. Depois unja o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios. Consagre o altar, e ele será santíssimo. Unja também a bacia com a sua base e consagre-a. Traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Vista depois Arão com as vestes sagradas, unja-o e consagre-o para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele e vista-os com túnicas. Unja-os como você ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. A unção deles será para um sacerdócio perpétuo, geração após geração. Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Assim o tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Moisés armou o tabernáculo, colocou as bases em seus lugares, armou as molduras, colocou as vigas e levantou as colunas. Depois estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura sobre ela, como o Senhor tinha ordenado. Colocou também as tábuas da aliança na arca, fixou nela as varas e pôs sobre ela a tampa. Em seguida, trouxe a arca para dentro do tabernáculo e pendurou o véu protetor, cobrindo a arca da aliança, como o Senhor tinha ordenado. Ai, gente, o negócio é obedecer, né? Às vezes a gente pode pensar, se há certas coisas não precisa. Mas se Deus mandou, né? Tem que obedecer, não tem que questionar, não. Agora vamos terminar aqui. Terminar o livro de Êxodo. Moisés colocou a mesa na tenda do encontro, no lado norte do tabernáculo, do lado de fora do véu, e sobre ela colocou os pães da presença diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Pôs o candelabro na tenda do encontro, em frente da mesa, no lado sul do tabernáculo, e colocou e colocou as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Moisés também pôs o altar de ouro na tenda do encontro, diante do véu, e nele queimou incenso aromático, como o Senhor tinha ordenado. Pôs também a cortina à entrada do tabernáculo. Montou o altar de holocaustos à entrada do tabernáculo, a tenda do encontro, e sobre ele ofereceu holocaustos e ofertas de cereal, como o Senhor tinha ordenado. Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encheu-a de água. Moisés, Arão e os filhos deste usavam-na para lavar as mãos e os pés, sempre que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar, eles se lavavam, como o Senhor tinha ordenado a Moisés.
Finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim Moisés terminou a obra. A glória do Senhor, o guia de Israel. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas, se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguia. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Ai, meu Deus. Gente, lembrando que eu filmo a Bíblia, mas não é necessário você acompanhar lendo. Se alguém quiser olhar, tudo bem. Olha que Bíblia bonita, ó. Somos loucos de amor por Jesus. A versão dela é NVI, Nova Versão Internacional. Bíblia Sagrada. Comprada na loja do Pastor Lucinho. É a loja virtual. Tem loja também física. Então, meus queridos, eu sei que é difícil a gente entender essa parte da Bíblia, porque no tempo que Deus mandou fazer a arca, essas coisas, é muito complicado, né? É muita coisinha pra gente entender. Às vezes a gente fica desanimado de ler essa parte. Mas é como, eu digo como um propósito, de ler a Bíblia toda. Eu tô com esse propósito de ler a Bíblia toda. Eu já li uma vez toda e agora eu tô lendo de novo. E sempre que eu leio, eu sinto assim, parece que eu tô lendo para alguém. Por isso que eu senti de Deus, de eu gravar a Bíblia. Porque às vezes alguém quer acompanhar, porque ler a Bíblia, né, tem pessoas às vezes que não sabem ler direito com pontuação, porque é meio complicado, né? Hoje em dia tem muita gente que estuda e tudo, mas às vezes o ensino tá tão ruim que não, né, não aprende a ler, não aprende bem a gramática. Mas não é vergonha nenhuma, gente. Eu, graças a Deus, eu acredito que eu sei ler relativamente bem, porque Deus me ajudou. Não falo por vanglória. É porque Deus é bom para mim e eu sempre fui boa para ler. Graças a Deus, para ler com pontuação, às vezes eu tô um pouco cansada na leitura, porque às vezes custa chegar uma vírgula, um ponto, para eu poder respirar. E eu não sou essa jovem mais, gente. Eu sou uma senhora, tenho 63 anos. Daqui a pouco eu vou gravar vídeo mostrando minha cara para vocês me verem um pouquinho, né? Quem quiser me ver. Quer dizer, você pega, cai de paraquedas nesse canal e não me conhece ainda. Vou mostrar minha cara qualquer dia. Então, às vezes eu fico meio cansada na hora de ler, mas procurando ler com pontuação para entender melhor. Porque se a gente não lê nenhuma frase com pontuação, a gente não entende direito. Isso é o meu ponto de vista. Meus queridos, Deus que abençoe. Eu vou terminar por aqui. Acabamos de ler o livro de Êxodo. Já lemos 2 livros da Bíblia. Gênesis com 50 capítulos e Êxodo com 40. Agora nós vamos passar para o Gênesis, Êxodo e Levítico. Vamos ler Levítico, se eu não me engano. Levítico tem 27, eu acho. Porque eu já dei uma olhada. Não é porque eu sei de cor, não. Levítico é 27. Aí, ó. Levítico vai ser 27 capítulos. E nossa leitura está indo muito rápido, graças a Deus. E é muito bom, gente. O Velho Testamento é assim mesmo, é meio, né, um pouco mais difícil de entender, eu acho, né? Mas tem umas partes que a gente entende bem. E o Novo Testamento vai ser uma beleza, porque o Novo Testamento eu entendo mais, fala de Jesus, né? Tudo sobre o Messias, o próprio Jesus, né? Ele, no primeiro capítulo de Mateus, né, já fala sobre o nascimento de Jesus. É muito bom, gente, ler sobre Jesus.
né, que fala assim: uma virgem conceberá e terá um filho, e ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E ele salvará o povo dos pecados deles. Então é muito profundo. Né? Agora que eu já conheço Jesus e sei que só Jesus que pode perdoar pecados. Porque antigamente, quando eu era criança, eu era do interior, e eu já confessei muito com homens, né? Contando meus pecados. Criança, né? Nem sabia o que era pecado direito. E eu achava que o homem podia perdoar meus pecados. Mas agora eu aprendi que homem nenhum pode perdoar pecados. A Bíblia fala que só o sangue de Cristo que pode nos perdoar de todo pecado. Então é muito profundo, é muito bom a gente aprender, gente. Porque depois que a gente aprende, não tem como mais voltar atrás. Né? Como diz, depois que vê, não tem como desver. Depois que você aprende, por isso que a Bíblia fala em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade te liberta da mentira. A verdade te liberta do engano. Porque quando você não conhece a Bíblia, você é levado por qualquer coisa. Qualquer uma religião que você acha que é boa, você vai. Independente se é certo ou errada. Você vai porque aparentemente é boa. E um chama para ir para um lugar, você vai. Outro chama para você ir em outro lugar. Não. Por exemplo, um chama para você ir no... Por exemplo, eu quando eu tive meus filhos pequenos, eu levava meus filhos para benzer. Eu gosto, nas minhas leituras, no decorrer, eu vou contando um pouco dos meus testemunhos. Eu levava meus filhos para benzer. Eu não achava que era pecado, mas hoje eu sei que é abominação ao Senhor. Então isso é um pecado. De levar meus filhos para... Deus me livre. Então, mas Deus já me perdoou. Eu vou parar por aqui, que meu celular está quase desligando. Então eu vou parar por aqui, senão eu vou parar pelo meio do caminho. Então muita coisa que eu fazia errado que eu parei. Graças a Deus, porque eu conheço a verdade. Hoje a minha esperança só está em Deus. Porque só Ele é Deus. Só Jesus é Deus, só o Espírito Santo e o resto é tudo o resto. Deus que abençoe, a paz seja com todos em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser.